gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa manhã de sábado, hoje com bastante atraso. Nós temos agora 30 graus aqui em Natal, sensação térmica, se prepare aí, 34 graus, né? Os ventos estão normais, 19 km por hora com rajadas de 25 km por hora, então parece até que o verão já chegou e nem que a primavera acabou de começar por aqui. Bom, hoje chegando então com o tema Mantendo Foco, vi uma reportagem na semana passada no The New York Times de Karen Austin Gasberg. Eu até esqueci de anotar o título da reportagem, mas era algo como como você manter o seu foco, ou seja, bem aproximado desse tema realmente desse podcast. Bom, um estudo de Harvard de 2010 ainda, ou seja, há uma década, revelou que a mente de uma pessoa normal divaga, né, se perde aí 47% do tempo. Ou seja, em quase metade do tempo que você leva para fazer alguma coisa, você está pensando em outra coisa. Não é nada fácil se concentrar, para resumir. Agora isso, na realidade, lá de uma década atrás, né, de 2010. Se a gente acrescentar aqui hoje, especialmente nessa pandemia, nós temos notícias 24 horas assim preocupantes, redes sociais, e muitas, né, não apenas uma ou outra, como acontecia lá em 2010. E além disso, muitas outras distrações, já que a gente costumava exercer o trabalho num canto específico e agora praticamente todo mundo, né, está trabalhando ou estudando diretamente de casa, né, seja no quarto, na sala, no jardim, na cozinha, no quintal, sei lá onde seja, a coisa certamente está muito pior nessa questão de concentração agora. Os números, por exemplo, mostravam sobre a questão de home office, que em fevereiro desse ano, 8,2% das pessoas, né, dos trabalhadores faziam home office, mas já em maio, né, quando chegamos em maio, esse número já estava mais do que quadruplicado, 35,2%, isso de acordo com a pesquisa do Federal Reserve Bank de Dallas. A gente imagina uma realidade até um pouco maior para cá, para o Brasil. Então a luta para se concentrar, se já não era surpresa, eu diria que chegou mesmo para ficar. A gente acho que encara isso como realmente hoje como quase que uma epidemia de falta de concentração. Isso é tão sério que Angela Duckworth, que é fundadora e diretora científica do Character Lab, que é uma organização de fins não lucrativos que conecta pesquisadores e educadores, ela diz que, aí vamos abrir aspas, alguns afirmam que a atenção humana, não o dinheiro, é a commodity mais valiosa que existe, é o último dos recursos em falta hoje. Então vejam só o peso que a atenção humana adquiriu, né? Já é considerada uma commodity e a mais valiosa nos dias atuais. Então, certamente você ou alguém perto de você, mas todo mundo, eu digo sem medo, todo mundo. Mas, como eu digo, certamente você ou alguém perto de você sofre com falta de concentração nesses dias. Então, a ideia desse podcast é essa, já que a boa notícia para todo mundo que sofre disso é que é possível cultivar e melhorar o nosso foco, nossa concentração nas coisas que estamos fazendo. E é possível sim que o nosso cérebro aprenda a ignorar as distrações. Então, baseado nessa reportagem lá do New York Times, eu trago aqui algumas técnicas que a gente pode utilizar para aumentar tanto a concentração quanto a produtividade na pandemia. Que se você está mais concentrado, você vai ser mais produtivo, não importa o que você esteja fazendo. Então, a primeira das dicas é desconecte-se das distrações. Parece óbvio, né? Redes sociais, segundo pesquisa recente, são a causa principal de distração, né? Muitos relatam até isso quando prestam atenção, né? Relatam desperdício de 2 horas por dia, porque às vezes existem uns aplicativos que medem
quanto tempo você fica em rede social e chega a ser assustador o quanto você não tinha ideia do quanto você perdia tempo nisso, né? Então, esse relato aqui é de quem conseguiu prestar atenção ou chutou, né, um desperdício de 2 horas por dia em redes sociais, porque todo mundo conhece esse filme, né? Eu vou olhar isso aqui 5 minutos, quando olha já foi mais de meia hora, e não é apenas uma vez no dia que isso acontece. A segunda causa da distração, né, rede social em primeiro lugar, a segunda são as crianças, isso para quem obviamente tem filhos. Então dá para fugir, por exemplo, da causa número 1, que são as redes sociais, sem ser muito radical, né? Você não precisa abandonar as redes, mas se você desligar as notificações, já vai acontecer um milagre da concentração na sua vida. Tem gente que acha que isso é radical demais já, desligar as notificações. Então, quem não quiser desligar as notificações, pode sim tentar o autocontrole. Embora, normalmente, esse autocontrole ele não tenha longa duração, porque é uma coisa desconfortável. E você tende a não fazer uma coisa desconfortável por muito tempo. Você vai conseguir por um período curto, por um longo período não. Então, o ideal realmente é desligar as notificações. Tem até estudos mostrando que quanto mais adolescentes ficavam, por exemplo, distantes de seus smartphones, maiores eram as notas que eles tinham. Então, é melhor não confiar no autocontrole, né? Mantenha uma distância física mesmo do seu smartphone. Aqui eu dou até uma experiência pessoal. Eu costumava, ainda faço de vez em quando, carregar meu celular à noite, né, recarregar a bateria. Hoje em dia eu deixo ela chegar até o finzinho, não descarregar totalmente, só uma vez ou outra, mas coloco para carregar de dia. E obviamente enquanto ela está carregando, não sou louca, não vou levar um choque, já temos vários casos disso. Então eu já deixo num canto que o telefone fique longe de mim. E assim eu consigo um bom período distante do aparelho, né? E olha que eu trabalho com isso, mas o mundo não vai se acabar se eu passar 2 ou 3 horas sem pegar um celular, apesar de que o carregamento dele é bem rápido, mas esse é só um exemplo. Para quem depende até do celular para isso, também há aplicativos para ajudar. Eu acho o fim do mundo você confiar em outro aplicativo para se livrar das distrações dos aplicativos, mas tem. A reportagem traz 2 exemplos, um chamado Freedom, Freedom de Maria, Freedom, que é liberdade em inglês. Esse aplicativo bloqueia websites tanto no computador como no smartphone, para você não se distrair, não querer dar uma olhadinha, né? E outro aplicativo é chamado Forest, que é a palavra floresta, mas sem o L e sem o A. Então nós temos Forest. Esse é interessante, porque ele tem um cronômetro e você bota lá um tempo e nesse tempo ele vai construindo uma árvore. Se você pegar o celular antes desse tempo passar, a árvore murcha e morre. Então, é uma forma construtiva, né? Você vai querer ver a árvore pronta. E aí, então, ele vai lhe causar essa sensação de frustração por ver a árvore morrer, porque você não conseguiu ficar aquele tempo que foi marcado longe do celular. No caso da segunda causa de distração, né, que são as crianças, é preciso um sinal claro para evitar interrupções no trabalho. Um exemplo dado na reportagem é você ter um chapéu estrambólico, né, uma coisa assim bem chamativa, que quando você coloque aquilo, a criança só de olhar de longe já sabe que você está trabalhando e que não pode ser interrompido. Você não vai precisar parar de trabalhar para dizer que não pode ser interrompido, tentar fazer a criança entender para sair. Não, ela já vai saber. Então, um sinal desse bem estrambólico, bem chamativo, pode lhe ajudar nessa questão. Outra dica, mantenha-se num esquema de horário. A famosa disciplina, mas é preciso planejar para fazer esse horário. E esse planejamento tem que incluir até as pausas para comer, para se exercitar, para ler e-mails, para olhar a rede social. Isso é muito mais efetivo do que apenas uma lista de coisas para fazer, que acho que quase todo mundo faz, eu imagino, né? Mas dá uma frustração depois você descobrir que fez 1 ou 2 coisas de uma lista de 8, de 10 coisas, né? Então, o ideal é você planejar mesmo. De tal hora até tal hora eu vou fazer isso, de tal hora eu vou fazer isso aqui, essa hora aqui vou ter aqui 20 minutos para fazer esse exercício, para me exercitar, né? Ou para comer, fazer um lanche, ou para ler e-mail.
né? Isso vai fazer, finalmente, seu cérebro sabendo que tem as horas de tudo, você vai conseguir se concentrar melhor. E seguindo nesse planejamento de horário, você deve ter, por exemplo, um agendamento de reuniões. E para esse agendamento deve colocar quanto cada reunião durará, né? Inclusive o que você espera alcançar com ela. Mas qualquer reunião, não só as de trabalho, né? Todo mundo que você for encontrar. Deve ter também um espaço de conexões e redes sociais, né? Em vez de você ler, por exemplo, cada e-mail, na hora em que ele chega, separe 2 ou 3 momentos do dia para isso, né? Que você já lê mais de um e-mail ali rápido. Isso também pode ser aplicado para ligações telefônicas, né? Você tem que fazer um contato pessoal ou de trabalho. Coloque também um horário para isso, que você faça quase todas as ligações naquele horário. Até horário para você ficar naquele infinito rolar de tela que a gente faz nas redes sociais. Você deve colocar também, ó, de tal hora até tal hora eu vou ficar aqui olhando o Instagram, o Facebook, o Twitter, ou seja lá que rede você usar, o WhatsApp. Outra, também forma de você se concentrar, bota o telefone no modo avião. Se você está precisando de um tempo para escrever, para pensar, que é o caso do trabalho mais sério, bota o telefone no modo avião, porque o sossego é super importante. Então, essa forma você já desconecta mesmo. Recarregue sua energia também. Nós somos como baterias, né? A gente precisa de recarga. Então, é muito importante nesse seu agendamento constar pausas para atividades curtas, que não requeram essa concentração toda, como uma caminhada, um alongamento, comer. Você não precisa se concentrar para comer, é uma possibilidade disso. E claro, exercite-se. Um estudo britânico já mostrou que trabalhadores tiveram 21% de aumento na concentração e 41% na motivação nos dias em que eles se exercitavam. Então, o exercício melhora o foco, melhora a memória, melhora a produtividade. Tem que colocar exercício, ainda que seja uma caminhada, uma coisa leve, né? Você não precisa se matar para fazer um exercício que vá resolver o seu problema de distrações, de concentração. Existe também aquela questão de você se conectar com você mesmo, por exemplo, ouvir muita notícia ruim, limite o tempo. Tá se sentindo só? Fale com seus amigos, com sua família, no dia a dia, né? Coloca um horário para isso. Tá se sentindo entediado? Arranje um hobby novo, né? Muita gente fez isso na pandemia, cozinhar, tricotar, pintar, né? Tem muita coisa nova para ser feita, para ser tentada. Existe também uma meditação mindfulness, né? De atenção plena hoje, que envolve prestar atenção no agora, né? Nos seus pensamentos, nas suas emoções, nas suas sensações, não importa o que esteja acontecendo. Não é nada de ficar no futuro nem no passado, é no agora. Isso melhora a memória e o foco, né? E uma boa forma de começar, por exemplo, é você parar aí agora e começar a planejar, desconectar notificações e sons por 20 minutos do seu celular e se perguntar: o quão concentrado eu posso ficar com isso, né? Como será que isso vai se dar? E depois que você pensar nisso, você então vai lá, desconecta. E durante essa desconexão, esses 20 minutos, você continua se fazendo as mesmas perguntas, né? Quão concentrado eu consigo ficar? Como será que vai ser esse período? No fim, você vai conseguir comparar o antes e o depois. E, obviamente, o seu cérebro vai para a melhor escolha, que é ficar focado. De novo, há aplicativos também para isso, né? A reportagem recomenda um chamado Headspace, que ele tem preparação para meditação, para tudo. Se você vai fazer um exame, né? Um teste, uma prova, se você vai para uma entrevista de emprego, tudo tá lá. Mas eu acredito que seja todo em inglês. Eu não tive tempo de conferir, até porque eu continuo achando um absurdo para que você se livrar das distrações, por exemplo, de um smartphone, que é o grande problema hoje. A gente sabe que rede social vicia, tá aí o dilema das redes na Netflix, para a gente assistir e entender um pouco mais sobre isso. E você ainda ir atrás de um aplicativo para resolver isso. Então é complicado, mas são essas dicas. Espero que vocês tenham gostado. Vamos em busca dessa concentração perdida. A gente consegue, tenho certeza. Deixo um bom fim de semana para todo mundo. Renovo o convite para sábado que vem, 10 da manhã, sobre assuntos variados. E domingo, 10 da manhã, sobre futebol. Até lá.